Bom, nesse dia em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de prestar a minha homenagem às mulheres, as que aqui estão e as que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. E gostaria de pensar nessa noite, e o título dessa homenagem é uma homenagem, e aí eu coloco entre aspas e vocês vão entender por quê. Uma homenagem às Marias. Isso. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Uma homenagem às Marias. E começo essa minha homenagem lendo uma letra de uma música que poderíamos facilmente classificar como um poema, como um belo poema. A letra dessa música foi composta ou foi produzida por um grande artista da música popular brasileira, muito conhecido, e eu particularmente gosto muito, que é o Milton Nascimento, junto com um dos seus melhores parceiros aí de composição, que é o Fernando Brant. E como eu disse, cantar talvez seria um desastre, mas ler acredito que será melhor, pelo menos para mim. E diz assim: Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E não diria que Deus abençoe a sua palavra, porque não é uma palavra de Deus, é um poema, ou uma música que eu entendo que é um poema. E eu busquei saber o significado, ou o que os autores dessa canção quiseram transmitir ao produzir essa letra. E essa música, ou essa letra, ela fala de uma mulher batalhadora. Uma mulher que mesmo diante de tantas dificuldades, ela tem força. A Maria não desiste, ou as Marias não desistem nunca. A Maria trabalha muito até sentir o suor escorrer e ainda tem energia para esbanjar um sorriso de otimismo. A Maria, que eu acabei de ler aqui, é aquela do tipo que faz a gente refletir e que nos inspira a cada dia nos tornarmos seres humanos melhores. Como todas as mulheres, a Maria ou as Marias merecem amar e ser amada. E o significado é que todos nós, em algum momento da vida, já nos deparamos com uma Maria. E ficamos admirados pelo tamanho da fé e da persistência, mesmo diante de tantas adversidades. A Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant, ilustra a história de muitas mulheres que aqui estão, como a Sueli, como a Jo, a Isaura, a Solange, a Maria, que está aqui, que é minha mãe, a Neide, a Laura e outras que estão conosco online. Então, nessa noite eu quero prestar uma homenagem às Marias. Mas agora sim, indo para o texto, para a Bíblia, prestar a minha homenagem às Marias que aqui estão, refletindo sobre uma Maria que se encontra na Bíblia, que é Maria Madalena. Veja lá o Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o que nós podemos extrair de lições valiosas aqui, olhando para Maria Madalena, e não apenas falando as Marias que aqui estão, mas
falando aos homens também, ao Rodrigo, ao Rei, ao irmão Dalmir e aos demais que aí estão. Então, essa mensagem, apesar de ter um título de uma homenagem às Marias, ela não se limita apenas às mulheres. Ela também pode e deve ser aplicada aos homens. Veja lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8, o verso 1, 2 e 3. E diz assim: aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os bens. Agora sim, que Deus abençoe a sua palavra a cada coração nesse instante. Uma homenagem às Marias, refletindo sobre a Maria, também chamada Madalena. A primeira lição que eu tiro aqui, olhando para a vida de Maria, que a gente chama de Maria Madalena, né, ou a Bíblia chama de Maria Madalena, é que ela foi liberta por Jesus. O texto diz lá no verso 2, que entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena, e a gente sabe muito pouco sobre ela, a Bíblia não fornece praticamente nenhuma informação específica sobre quem foi Maria Madalena. A gente sabe que esse nome, Maria Madalena, talvez seja até no hebraico, venha de Miriam. E aí até o significado do nome, alguns estudiosos vão dizer que é uma mulher soberana, ou uma senhora soberana, outros vão dizer que é uma vidente. Mas o fato é que ela recebe esse nome de Maria Madalena porque ela vem de uma aldeia que ficava na Galileia, chamada Magdala. Por isso que, então, ela recebe essa denominação, né? Assim como, por exemplo, Jesus de Nazaré, porque ele vinha de Nazaré. Maria Madalena, porque ela vinha dessa aldeia ali da região da Galileia, chamada Magdala. Uma pequena aldeia ali. Então, são poucas informações que nós temos, não sabemos quem eram seus pais, se porventura era casada, se tinha filhos, filhas, mas o fato é que o texto é muito claro e vai dizer que ela foi liberta por Jesus. Jesus expulsou do corpo dela 7 demônios. Jesus jamais fica indiferente ao sofrimento alheio, por isso que ele agiu e interviu poderosamente na vida de Maria Madalena. E as Marias que aqui estão, tanto presencialmente quanto online, e aos homens também, quero lembrá-los e lembrá-las que o mesmo Jesus que libertou Maria Madalena de uma vida de opressão, ainda continua e deseja libertar-nos, se porventura estamos aprisionados a algo ou alguém. Esse Jesus que tem poder para nos libertar de espíritos malignos, assim como era o caso de Maria Madalena. Mas não apenas esse Jesus que nos liberta, irmã Neide, de espíritos malignos, mas esse Jesus que nos liberta do pecado. Uma passagem no Evangelho de João, capítulo 8, em que uma mulher foi apanhada em adultério. E alguns vão dizer, irmã Marli, que talvez havia uma possibilidade de ser essa Maria aqui, chamada Maria Madalena. Mas a gente não pode afirmar, é uma possibilidade,
né? É uma hipótese. E nós temos muito poucos argumentos para sustentar isso. Mas o fato é que essa mulher que foi apanhada em adultério e foi levada até Jesus, estava ali aprisionada e literalmente condenada à morte. Depois que ela encontrou com Jesus, ela foi liberta. E aquela mulher que estava condenada à morte não morreu. E ainda mais, o Senhor volta-se para ela, ou vira-se para ela e diz: filha, vai, não peques mais. Então, esse Jesus que tem poder de nos libertar do pecado, esse Jesus que tem poder de nos libertar da culpa pelos nossos pecados. E aí eu me recordo de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer iniquidade. Mas continuo a pensar que há muitas Marias nesse mundo, e há muitos homens nesse mundo que estão aprisionados e aprisionadas pelo medo. E Jesus tem poder de nos libertar do medo. O medo de ser feliz, o medo de viver, o medo de se manifestar, e principalmente as Marias, o medo que muitas Marias carregam de se manifestar por causa do preconceito. Mas Jesus tem poder de nos libertar de todo e qualquer tipo de medo, de preconceito, nos libertar do medo de viver, do medo de ser feliz. Quantas Marias almejam viver de forma digna e serem felizes? Jesus tem poder de libertar, se porventura você está aprisionada pelo medo. Esse Jesus que tem poder de libertar as pessoas dos sentimentos que nos adoecem, como ódio, como ira, como sentimento de vingança, que nos aprisionam. E quando nós permitimos, assim como a Maria Madalena, ela permitiu que Jesus agisse na vida dela, então ela foi liberta daqueles espíritos demoníacos. Nós também somos libertos e Jesus tem poder de nos libertar desses sentimentos que encontram morada no nosso coração e nos aprisionam. Mas também, e é importante a gente ressaltar, porque isso aconteceu com Maria Madalena. Jesus ele tem poder de nos libertar da nossa baixa autoestima, da nossa falta de amor próprio. Por que eu digo isso? Porque na época em que Jesus aqui esteve, há 2000 anos atrás, as mulheres elas ficavam num papel muito secundário. As mulheres elas eram tratadas literalmente como objetos. E a partir do momento que Maria Madalena teve encontro com Jesus e foi liberta por Jesus, nós vamos ver ao longo dessa mensagem, ela naturalmente ganhando protagonismo, sendo valorizada por Jesus, assim como todos devem ser valorizados por Jesus, porque custamos um alto preço, custamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Talvez as Marias que aqui estão, ou algumas Marias que estão conosco online, estejam vivenciando esse aprisionamento da ausência de autoestima. Estão ali aprisionadas no seu mundo, muito carentes e esperando migalhas. Acho que essa é a boa palavra. Esperando migalhas talvez de atenção, migalhas de carinho, condicionando a sua felicidade ao outro. E por isso sempre estão tristes, e por isso sempre estão cabisbaixas, e por isso não conseguem viver. Porque não tem amor próprio, porque condiciona a sua alegria, a sua felicidade em receber algo do outro, em receber talvez migalhas do outro. E eu quero te dizer que Jesus lhe ama tanto, que deu a vida por você. Então, por isso, valorize-se. Marias, valorizem-se. Não fiquem dependendo de migalhas dos outros. Aos homens, valorizem-se. Não fiquem dependendo de migalhas dos outros.
da atenção e carinho de outros, para se sentirem amados e amadas, para poderem ter um suspiro ou um momento de alegria. Não, não condicione a sua alegria, a sua felicidade no outro. Ame a si mesmo, ame a si mesma. E isso aconteceu com Maria Madalena. Mas por último, Jesus também tem poder de nos libertar da condenação eterna. Porque em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, olhando para a vida de Maria Madalena e refletindo sobre o que aconteceu, a Maria Madalena ela foi liberta por Jesus. E Jesus tem poder de nos libertar de tudo aquilo que possa estar nos oprimindo, de tudo aquilo que possa estar nos aprisionando, nos confinando, seja de espíritos malignos, seja do pecado, seja da culpa, seja do medo, medo de viver, medo de ser feliz, medo de se manifestar sem ter esse olhar preconceituoso, achando-se um ser inferior. E aí entra medo, e não apenas Jesus tem poder de nos libertar da nossa baixa autoestima, da nossa falta de amor próprio, porque às vezes ficamos suplicando migalhas, enquanto o Senhor tem um banquete para nos oferecer. E Jesus tem poder de nos libertar da condenação eterna. O fato é que Maria Madalena teve um encontro libertador. Ela teve um encontro com Jesus. E esse encontro foi libertador. E aí, a partir desse momento, a gente continua olhando ainda um pouco para a vida de Maria Madalena e aplicando as Marias e aos homens. A Maria Madalena, ela foi fiel ao Senhor. Veja lá Mateus capítulo 19, verso 25, por favor. Olha o que o texto diz. Diz lá, Mateus capítulo 19, verso 25. É um momento muito difícil na vida de Jesus, porque é a sua crucificação. E olha quem está lá. Diz assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e quem mais? Maria Madalena, não é isso? Ou li o texto errado? Mateus 19, 25, é isso? Não é, Isaurinha? 25. Ou li o texto errado? Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Não é esse o texto? Então, dei a referência errada e a minha Bíblia está presa aqui. Alguém acha esse texto aí depois, até o final da mensagem, para eu dar a referência certa. Então, não é Mateus 19, verso 25. Então, mas o fato é que esse texto tem na Bíblia. E aqui, Maria Madalena, ela estava entre as mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia e que o acompanharam até a crucificação. É muito significativo que o evangelista vai dizer que as mulheres estavam ali acompanhando Jesus. Os homens temerosos, talvez, de que acontecesse alguma coisa contra a vida deles, eles não seguiram a Jesus, mas as mulheres seguiram. Desde a Galileia até a crucificação, até o Gólgota, onde Jesus foi colocado ali entre dois ladrões. Então Maria, ela se torna uma seguidora fiel de Jesus. E agora, veja lá Mateus capítulo 27, espero que esse esteja certo. Versos 55 e 56. Diz lá. Mateus capítulo 27, versos 55 e 56. Diz assim:
estavam ali muitas mulheres observando de longe. É isso? Esse eu estou certo ou não? Me dá um feedback aí. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Acertei o texto? Acertei, irmã Jô? Fale aí. Oi? João 19, 25. Muito agradecido. Então, o texto que eu li anteriormente é João 19, 25. Errei o livro, mas acertei os números. Então, obrigado. Muito agradecido. Irmã Laura e irmã Solange. Então, a você que está conosco online, João 19, 25 foi o texto que eu li anteriormente. E aí, queridos, nós poderíamos aqui citar várias passagens em que relatam a importância das mulheres no reino de Deus. Como eu disse, só para reforçar, na época de Jesus e na cultura a qual Jesus estava inserido, as mulheres eram vistas como um ser inferior, elas sempre estavam à margem, sempre estavam à parte. Mas no reino de Deus não é isso que acontece. No reino de Deus, todos são importantes, todos têm o mesmo valor e são valiosíssimos, e nós valemos muito. E para vocês terem uma dimensão do quanto as mulheres deram uma enorme contribuição em prol do reino de Deus, a gente vai dar uma olhada rapidinha na ação delas, apoiando e ajudando os apóstolos ali na igreja primitiva. Veja aí, Atos capítulo 1, verso 14. Por favor. Vocês vão ver que quando os apóstolos tinham que tomar uma decisão difícil, veja que com quem eles compartilhavam. Diz lá, Atos 1, 14, onde eles estavam orando para escolher ali um novo apóstolo, um novo discípulo no lugar de Judas. Diz assim, Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com o quê? Com as mulheres. Com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão dele. Então, quando os apóstolos tinham uma decisão difícil para tomar, com quem eles compartilhavam, com quem eles pediam ajuda para orar, ou com quem eles pediam ajuda? As mulheres. Quando os apóstolos estavam em perigo, estavam correndo risco de vida ou risco de morte, né? Com quem eles contavam? Quem estava lá de joelhos a interceder por uma ação e uma intervenção miraculosa? Veja Atos 12, verso 5, por favor. E depois eu vou ler o verso 12. Atos 12, 5. E diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Bom, era muito comum, né? Incomum era os apóstolos não estarem presos. E, mais uma vez, Pedro está aqui encarcerado. E a igreja está orando. E onde essa igreja está? Porque lembre-se, naquela época não tinha esse local que a igreja de Jesus se une ou se reúne, né? Então não haviam templos ainda como a gente tem hoje. Então, nós acabamos de fazer um momento de oração, eu compartilhei pedidos com os irmãos, a igreja estava unida, ou está unida orando. Naquela época não tinha. E onde a igreja de Jesus se reunia? Veja o verso 12 de Atos 12. Onde eles estavam orando. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
congregadas e oravam. Sabe, um dos locais em que a igreja, ou os irmãos da igreja primitiva se reuniam? Na casa de uma mulher chamada Maria, a mãe de João Marcos. Quando Pedro estava lá preso, e a igreja estava orando, sabe onde eles estavam? Na casa de Maria. Tanto é que aqui nesse texto, nesse verso, já é o momento em que ele foi solto. E aí ele foi à casa de Maria. E uma das pessoas que lá estavam foi ao portão e pensou que estava vendo um fantasma. E Pedro falou: não, não, sou eu mesmo. Deus operou e ouviu a oração de vocês e as cadeias literalmente se abriram. E Pedro saiu. Deus usa, irmãos e irmãs, Deus usa homens e mulheres de oração. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque aqui na IBPOSSE tem muitas Marias de oração. Muitas Marias de oração. E então, assim como Maria Madalena, seja fiel ao Senhor em todos os momentos da vida. Nos momentos tranquilos, fáceis, mas nos momentos delicados, difíceis. Maria, depois que foi liberta por Jesus, teve aquele encontro libertador, ela permaneceu firme, permaneceu fiel, desde a Galileia até a crucificação. E ainda mais, nós vamos ver que ela continua ainda, até mesmo após a morte de Jesus, sendo fiel a ele. Mas em terceiro lugar, ou terceira lição, a Maria Madalena investiu sua vida e seus recursos em prol do reino de Deus. Foi o texto que nós lemos no início, Lucas capítulo 8, verso 2 e 3, só lembrando, e diz assim, olha: e também algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Agora o finalzinho. As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Não há nenhuma outra passagem nas Escrituras Sagradas em que está registrado que o ministério de Jesus foi financiado por homens, foi financiado por uma comunidade, por um grupo de pessoas, não. Então, tudo leva a crer que o ministério de Jesus foi financiado apenas por mulheres. Mas o fato é que as mulheres não perderam a oportunidade, o privilégio de contribuírem com seus bens, com seus recursos e com a sua vida para que o reino de Deus fosse expandido. Então, querido, querida, a exemplo de Maria Madalena, vamos investir a nossa vida, vamos investir os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em prol do reino de Deus. No reino de Deus, todos podem contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas. Isso me lembra de uma outra mulher que marcou o seu tempo. Paulo e Silas, quando chegaram a Macedônia e foram em Filipos, ali foi construída ou foi gerada a primeira igreja na Europa. E sabe quem era líder daquela igreja que se formou ali e que foi alguém de grande valia no ministério de Paulo e Silas, ali em Filipos? Sabe quem foi? Lídia, aquela comerciante de púrpura. Veja lá Atos 16, verso 40, por favor. Veja onde Paulo e Silas se hospedavam quando iam a Filipos. Atos 16, verso 40. E diz assim: então eles,
Paulo e Silas, né? Saíram da prisão, entraram em casa de quem, irmãos? De Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e partiram. A igreja de Filipos tinha como ponto de encontro, ponto de reunião, a casa de Lídia. Quando Paulo e Silas, ou os outros que propagavam a palavra do Senhor, chegavam em Filipos, eles eram acolhidos, eles eram hospedados por Lídia. Assim como Maria Madalena e as outras mulheres que nós lemos no texto de Lucas, Lídia também investiu a sua vida e os seus recursos em prol do reino de Deus. E a exemplo delas, que possamos também investir nossa vida e os recursos e os bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos para administrar, que nós possamos investir em prol do reino de Deus. E por último, para terminar aqui, lições importantes, como eu disse, a gente sabe muito pouco da biografia de Maria Madalena, mas vocês podem perceber que ela está sempre em momentos muito marcantes ali, né? Então, ela estava e se tornou uma seguidora fiel de Jesus, desde a Galileia até a crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ela estava lá. Quando Jesus foi ali, a cruz dele, a cruz a qual ele foi crucificado, foi colocada no chão, ela estava lá. Não abandonou o Senhor em momento algum. Ela também investiu a sua vida e os seus recursos em prol do reino de Deus. E por último, Maria Madalena, aquela mulher que vivia oprimida, vivia confinada, encarcerada por aqueles espíritos malignos. Essa Maria Madalena que teve um encontro libertador com Jesus, ela teve o privilégio de anunciar que Jesus havia ressuscitado. Vejamos o último texto. Veja lá Mateus capítulo 28, por favor. Do verso 1 ao 7. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 7. Diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria, quem aí, irmãos? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Dá uma paradinha aí. Então, elas foram lá muito cedinho ver o sepulcro, porque elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Então, foi solicitado às autoridades romanas que pudessem as mulheres ir até lá para embalsamar o corpo de Jesus. Porque até então elas pensavam, Jesus morreu, agora só tem aqui o corpo. Isso era muito comum naquela época também. Verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, e ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Agora o verso 7. Olha só a missão que elas recebem. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Maria Madalena aparece no episódio em que envolve a morte de Jesus, mas também que envolve a ressurreição de Jesus. No domingo, que a gente denomina o domingo da ressurreição, Maria Madalena foi juntamente com outras mulheres ao sepulcro de Jesus, com a intenção de ungir, de embalsamar
o corpo de Jesus. E se a gente olhar para o texto de João, capítulo 20, é possível que Maria Madalena tenha sido a primeira a chegar lá. E depois foram chegando as outras mulheres. A Maria Madalena, ela se tornou anunciadora de boas novas. Ela foi levar esperança a quem já não tinha mais esperança. Imagine os discípulos acuados, com medo e desesperançados, porque o mestre havia morrido, foi crucificado, e eles nem se lembravam daquilo que Jesus havia dito a eles ao longo daqueles 3 anos e meio. Mas não apenas aqueles 11 discípulos, mas e os outros e as outras que seguiam a Jesus. Agora está acabado. O mestre morreu. Já não havia mais esperança. E Maria Madalena, ela vai levar esperança para aquelas pessoas. Ela vai dizer que Jesus ressuscitou, que em Jesus há vida, que em Jesus a morte, como eu disse no domingo passado, não é o fim, mas é o início de uma nova vida. E foi isso que Maria foi comunicar àqueles homens. Maria Madalena foi levar esperança aos desesperançados. O reino do Senhor tem sido expandido e muitas pessoas têm sido alcançadas, têm ouvido de Jesus através das muitas Marias que aqui estão. Eu já disse para os irmãos que eu fui alcançado, fui evangelizado, fui apresentado a Jesus, e eu coloco entre aspas, porque o nome dela não era Maria, mas por uma das Marias que o Senhor usa. Foi uma das Marias que Deus usou para compartilhar comigo, um menino de 9 para 10 anos de idade, sobre o seu amor. Assim como Maria Madalena, anuncie as boas novas aos que estão à sua volta. Fale desse Cristo que venceu a morte, que ressuscitou. Fale desse Cristo que tem poder de libertar. Fale desse Cristo que tem poder de curar. Mas fale desse Cristo que tem poder de salvar. Faça como Maria Madalena. Leve esperança aos desamparados, desesperançados. Leve ânimo aos desanimados. Leve consolo, conforto àqueles que estão entristecidos. Faça como Maria Madalena. Assim como Maria Madalena, busquemos ser libertos por Jesus. Buscamos ser libertos por Jesus de tudo o que nos oprime. Eu não sei o que talvez esteja ali aprisionando, esteja ali oprimindo, mas uma coisa eu sei: Jesus tem poder para libertar. Busque a cada dia ser fiel ao Senhor, assim como Maria Madalena, em todos os momentos de sua vida. Assim como Maria Madalena, invista a sua vida, invista os recursos, invista os seus bens em prol do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, para que outras pessoas sejam abençoadas. E assim como Maria Madalena, anuncie as boas novas aos que estão à sua volta. Leve esperança aos desesperançados. Leve ânimo aos desanimados. Proclame que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus salva e também transforma, assim como transformou a vida de Maria Madalena. Termino mais uma vez parabenizando as Marias que aqui estão e que, a exemplo de Maria Madalena, não apenas as Marias, mas os homens também, a todos possamos seguir e servir ao Senhor, nos valorizarmos enquanto seres humanos, independente de sermos homens e mulheres, mas valorizarmos os outros também. Mas nessa noite, em especial, as mulheres,
e que Deus abençoe a vida de cada Maria que está aqui, rica e abundantemente.